Bom, eu tô aqui com o Ivar. Você participou da equipe mais longeva do Voz da Terceira Terra, foram 2 anos. Você, Arthur e de vez em quando o Alexandre, de vez em quando a Luciana. E o Ivar está de volta aqui pro Vozes para falar sobre traduções. Isso. É que eu quero a sua opinião, assim, olha, isso é muito importante. Brasileiro, e nós somos dessa cultura, nós somos brasileiros, nós entendemos muito bem como é que isso funciona. O brasileiro não gosta muito de falar mal. Você tem que sempre falar só bem ou passar a mão na cabeça. Não é a nossa proposta aqui, nós vamos dar a nossa opinião, né? Profissional, inclusive. É por isso que eu tô falando com você, né? Eu queria falar com a Samantha também, mas a Samantha tá um pouco ocupada fazendo um filho, né? Ela não tá com muito tempo. Samantha traria ótimos argumentos, certeza. É uma outra coisa que você não me avisou também. Você quer um bloco de 20 minutos? Não vai dar pra gravar com essa Samantha. Tem que ser um episódio de 2 horas. Então, basicamente é o seguinte, foi anunciado, inclusive, deixa eu agradecer o ouvinte. Ah, droga, não tô... Enfim, não lembro que foi o... Não vou lembrar de cabeça, desculpa. Foi o ouvinte... Cara, a senha do Wi-Fi tá aqui, ó. Não, mas não é importante, depois eu coloco na pós-produção. O nome do ouvinte é... Leonardo Senna. Que me tweetou, que eu tinha visto no Catarse, estava fuçando ver se tinha mais jogos e vi aquilo, mas assim, que legal, estão financiando a tradução do Call of Cthulhu em português. Não me interessa, já tem em português, eu já tinha e nem tenho mais, eu já até passei pra frente, eu troquei com o ouvinte também por um suplemento antigo de Ravenloft, o Call of Cthulhu, porque eu me dei conta que eu estava jogando muito pouco, né? Então eu sou meio que nem você assim, mas tá aqui acumulando poeira na estante, vou passar pra alguém, ou trocar ou dar pra alguém que vá usar, né? Isso, eu ando pensando assim, cara, tem certas coisas aqui em casa, não só livros que estão parados, eu prefiro dar pra alguém que vai usar e vender, sabe? Porque o seu interesse é ver aquilo sendo usado, né? Isso foi pra aquilo que eu comprei e não fiz, sabe? E, beleza, não salvei aquilo na memória, estava sendo financiado para sair no Brasil. Interessei. Um ouvinte me manda o Twitter, o ouvinte Leonardo Senna me mandou o Twitter dizendo assim, você tá sabendo disso? Eu falei, vi esses dias aí. Mas eu me peguei pensando, assim, porque... Deixa eu dar uma olhada nisso com mais calma, né? As pessoas acham que eu odeio as editoras brasileiras. Teve uma controvérsia no passado com um texto meu no Notícias. Muita gente entendeu. Falou assim, o Marcelo foi um pouco mais nervoso do que o normal, mas eu entendi o que ele tá dizendo. Não é que ele não gosta de traduções. O que eu não gosto é essa atitude salvação da lavoura. Finalmente no Brasil. Isso no pessoal da Terra Incógnita fala isso no videozinho lá do coisa. Finalmente trazemos para o Brasil uma coisa que precisava ter no Brasil. Olha, já tem no Brasil. E eu posso provar. Eu tinha esse livro, o Eli tem a edição 5.6. Vê quem mais? Quem mais que tem? Tem mais alguém que eu conheço que tem a edição de 25 anos de aniversário. Esse livro existe no Brasil, eu posso provar. Sabe? Não tem ele em português, mas isso não quer dizer... Passa essa ideia de que é uma coisa inacessível, sabe? Sei. Como eu gostaria, por exemplo, tem uma edição tem uma antologia do filme da série Aliens, que ela tem 6 Blu-ray discs. No Brasil só saiu uma edição... Saiu 2 versões diferentes, uma edição com 3, né? 3 edições diferentes numa versão com 4 BDs. Uma que é um ovo do Alien e 2 que são caixinhas. Uma caixa mole e uma caixa dura. Essa de 6 BDs nunca saiu no Brasil. Com 6 discos nunca saiu no Brasil. Ela é linda, parece um livro, sabe? Que você puxa assim e tem holográfica e tal. Essa não saiu no Brasil. E as pessoas ficam reclamando, podia sair no Brasil. Cara, velho, eu comprei na Amazon, eu paguei R$60. Convertendo, eu paguei R$60, chegou em 5 dias. Então tem no Brasil, sabe? Eu tenho uma cópia, eu posso te mostrar que tem. Tudo bem, você não gosta de comprar na internet. Muita gente não se sente confortável de comprar na internet. Eu entendo isso. A maior parte da população brasileira não fala uma segunda língua. Às vezes você quer o livro, você quer comprar, por exemplo, Contra Ernesto Dragão, você quer comprar pro seu filho. Tem que ser traduzido, tem que ser dublado mesmo. Mas você provavelmente muita gente que gosta de cinema assiste legendado em português. Os Blu-ray discs, eles, como a região lá é Américas, tem legenda em português. Não vai ter a dublagem. Mas a não ser que seja especificamente porque você quer o Blu-ray, o CD dublado, não tem motivo de você não comprar no exterior. E muita loja no Brasil vende. Você vai no Mercado Livre, você encontra... eu encontrei o Dread, versão europeia, no Mercado Livre. Eu nem precisei comprar no exterior. O que eu não tenho problema com editoras traduzindo, sabe? É legal traduzir. Tem muita gente... O público que joga RPG sabe mais inglês que a média. Eu fiz 2 pesquisas no Voz da Terceira Terra uma vez. Aproximadamente 50% dos ouvintes da Terceira Terra, pelo menos, que são RPGistas, jogadores de RPG, jogadores de outros jogos, são fluentes. E os outros 50% se dividem entre entendem ou sabem muito pouco. Quer dizer, nós temos aí 10 vezes maior do que a quantidade de brasileiros que entende algum inglês. Mas assim, você prefere em português, não tem problema, não acha nada de errado. A editora quer traduzir,
ótimo, traduz. Faça um trabalho bem feito. Corrija os erros da editora original, porque você encontra muitos erros no original. Incorpora as erratas, por exemplo. Incorpora as erratas. Uma coisa que eu acho que o Devir fez quando lançou a quarta edição. Acho que eles incorporaram as erratas. Acho que sim, incorporaram porque levaram 2 anos pra sair. Incorporaram as erratas de 2 anos. Isso é legal. O que eu não acho legal é essa atitude de eu não consigo a não ser que algum santo traga pra mim, sabe? É isso que me dá nos bagos. O que acontece bom, eu sou tradutor literário faz 10. Esse Starters que você traduziu, ele está nas livrarias, ele está na Saraiva há mais de 1 ano em inglês. Agora que apareceu em português. Não é como se eu não conseguisse ler antes. Tudo bem, no caso de literatura tem esse problema de que 5% da população brasileira arranha algum inglês. E desse 5% é uma pesquisa que a Veja trouxe ano passado. Você lembra dessa pesquisa? Era assim, 5% da população brasileira entende alguma coisa de uma segunda língua, assim, de maneira funcional. E desses 5%, 20% são fluentes. Então você faz a conta, 1% da população brasileira é fluente em outra língua. 2 milhões de pessoas. E as pessoas falam mal dos americanos, são ignorantes, em que 30% da população americana é fluente em uma segunda língua. Sempre tem algum babaca que fala, mas isso é por causa dos latinos que moram lá. A população latina não nascida nos Estados Unidos compõe 10% da população. Você ainda tem 20% de gente que fala uma segunda língua. Verdade. Eu acho o seguinte, eu creio que o mercado em que eu existo, eu trabalho, em que eu ganho dinheiro, ele existe por conta eu vou falar um termo aqui que talvez não seja muito bem compreendido, mas assim, da falta de educação das pessoas. E eu falo isso da questão da educação formal. Educação formal. Educação formal. Não é gente que não sabe usar o guardanapo. Não é isso. Não é cara que come assim, que come, sei lá, feijoada só de colher, ou então essas coisas assim, né? O que acontece? O modelo de educação brasileiro, preconizado pelo MEC, pelo Ministério da Educação, ele fala o seguinte, em questão à língua estrangeira, o brasileiro, na escola, tem que aprender a ler alguma língua estrangeira. E é uma das matérias a qual a escola dedica menos tempo, tá? E os alunos, por tabela também, porque é tipo da matéria que não reprova, né? Tá. Então, assim, claro, você tem gente que estuda inglês desde criança, tudo, ou outras línguas que estão ficando um pouco mais populares agora, como espanhol, já tem gente tendo mais interesse em espanhol também. Mas, enfim, o mercado de traduções existe porque realmente o brasileiro, de maneira geral, não fala e não é estimulado a falar uma segunda língua e muitas vezes não gosta. Tá. Tudo bem, tá? Não tem. Existe um mercado de tradução nos Estados Unidos. Você tem muita obra, muita fantasia alemã que ela é traduzida por inglês. Os americanos não vão ler em alemão. Sim. Né? Sim. Ingleses são notórios por não gostarem de coisas em outra língua. Os ingleses fazem questão de não aprender outra língua. É uma característica cultural deles. Eles acham que todo mundo tinha que saber inglês. E você tem um mercado de traduções do inglês britânico para o inglês americano. Tem adaptações, assim. Você tem algumas adaptações, sim. Não são muitas, mas existe. Você tem edição americana, edição britânica, e elas têm algumas diferenças sutis, mas que existem entre um exemplar e outro, sabe? Eu tenho a Cor da Magia em português, inglês britânico e inglês americano. Legal. Tá. Mas enfim, quer dizer, essa questão, esse mercado que eu falei que a minha profissão existe, é ruim? Não, ele é um mercado, é uma oportunidade que existiu, sabe? Se o pessoal daqui não sabe falar ou ler inglês, vamos pegar as obras que têm um bom potencial para serem produtos e vamos traduzir e publicar em português para que todo mundo consiga ler. Mas também tem muita gente... É aquele tipo de coisa, eu não entendo, mas eu aceito. Tem muita gente que é fluente em inglês, mas prefere ler traduzido. É uma escolha estética, né? Eu creio que sim. Então é realmente uma questão de escolha. Nós temos essa liberdade de escolha. Assim, quer dizer, por exemplo, tem gente que fala, eu odeio o filme dublado, né? Você tem a opção de não assistir o filme dublado no cinema, esperar sair em DVD, em Blu-ray, sei lá. Não, mas aqui em Ribeirão Preto, uma coisa que está acontecendo, não sei se você reparou, o Cinemark está trazendo só filme dublado. Me falaram isso aí. Né? Então você quer ver dublado no Cinemark, você quer ver legendado, você vai no UCI, por exemplo. Porque o UCI já, a não ser que seja desanimado. Desanimado você não tem escolha, desanimado é só dublado. Seriam uns filmes, assim, voltados para um público até infanto-juvenil, assim, digamos, de maneira geral. Então é isso. É mais ou menos assim que funciona, quer dizer, é ruim você não saber uma língua estrangeira? Particularmente eu acho que é. Eu acho que limita muito a sua absorção de materiais que às vezes você quer ler, você quer entrar em contato, mas não consegue na sua língua natal. Aí a pessoa ou não gosta, ou não quer, ou não sabe, e isso acaba limitando as escolhas que ela tem. Então aí uma das saídas é realmente o pessoal pegar e estudar um outro idioma, seja qual for, geralmente o inglês, porque é a língua mais comum, né? É a segunda língua mais comum do mundo. É a língua franca, né? E agora, entrando mais no campo dos jogos, existe uma vantagem em um jogo ser editado no Brasil
porque ele fica ou o mesmo preço ou mais barato. Como eu já falei, tem muita gente que não gosta ou não se sente confortável de comprar na internet. Prefere comprar no Brasil, numa loja física, etc. Ou mesmo comprar na internet, mas comprar no Brasil. Então, como a editora decide trazer um jogo, que nem como é que ela chama, gente? Que branco. Não, a editora que traduz... A Devir tem alguns jogos de tabuleiro que ela edita em Portugal. Como o Talismã, o Colonizadores de Catan, que eles lançaram como os Descobridores de Catan. A Grow trouxe o Carcassonne, com o nome de domínio de Carcassonne. A Grow trouxe os Colonizadores de Catan. Não, são Settlers, né? Tá certo. Que não foi a Devir que trouxe. Mas tem aquela editora brasileira que lançou a... Gente, que branco que me deu agora. Que lançou o Zombicide. O Santista me falou disso aí, mas também não vou lembrar agora. Isso é legal porque eles fazem com a mesma qualidade de componentes. O Zombicide está igualzinho e é o mesmo preço, cara. Se eu comprar na Noble Knight, é porque o Zombicide você não acha mais. Se eu comprar na Noble Knight, preço de envio e chegar aqui pra mim, né? Se eu peço aquele envio que é mais garantido, que tem rastreio, que é quase o preço do jogo, às vezes é mais que o preço do jogo, e comprar aqui no Brasil em português, é o mesmo valor e tá igualzinho. Então, o jogo eu compro em inglês porque é mais fácil, porque quase não tem no Brasil. Eu pago R$150 com envio e com imposto. E vou lá no Mercado Livre, o mesmo jogo tem gente que quer R$400. Posta o link pros caras. Essas editoras que estão trazendo, elas estão trazendo pelo mesmo preço. E mesmo se for um pouquinho mais caro, compensa pelo fato de estar aqui. E estão trazendo com a mesma qualidade. Não é que nem a Grow, a Estrela faziam antigamente, que produzia um jogo com uma qualidade mais vagabunda no Brasil. E no Hero Quest em inglês, ele tem miniaturas, não é pedaço de papel. A Estrela no Brasil trouxe como pedaço de papel. Né? Foi aparando as arestas, cortando custos onde dava. Isso não é feito mais no Brasil. Eles estão trazendo com a mesma qualidade. A Grow, inclusive, cometeu um erro no Catan que eles corrigiram no Carcassonne. Porque a Grow lançou a edição portuguesa da Devir, que é uma mistura de 3 edições diferentes do Catan americano, alemão. Então, ele não é compatível com suplemento algum. Já o Carcassonne, não. O Carcassonne, exatamente o jogo alemão eles lançaram no Brasil. Então você pode comprar qualquer expansão em inglês, em francês, em alemão, que combina com o seu jogo. O que está acontecendo com o Call of Cthulhu, então, tem um problema. Aí é onde eu quero chegar na sua opinião. Liga a tela, por favor. Okay. Tem as 3 pessoas os 3... O pessoal que fundou a editora Terra Incógnita, tava lá os 3 ali no site da Catarse. São os 3 caras que estão fazendo esse projeto. Que é um que chama Kairam Ahmed Hamdan, que ele é um professor de filosofia da PUC BH. Essa empresa é de BH, eu imagino, porque 2 caras são de lá, né? E é um colecionador de livros, quer dizer, ele tá... 2 de BH e 1 da Islândia, né? Então, e o outro é o Mauro Lúcio Campos Amado, que ele é historiador também pela PUC de BH. E o Pedro Ziviani, que você falou que é um nome familiar, né? Conheço ele pelo que ele, as coisas que ele debatia em alguns grupos do Facebook. Eu achava que ele tinha umas observações muito legais, sabe? Muito interessantes. Mas é o que eu conheço da escrita dele, sabe? Não li as coisas que ele escreveu. Ele parece que ele levou um prêmio recente do suplemento Lord Case lá. Não foi um suplemento, foi um livro. Foi uma aventura, um sistema, não foi? Eu não sei. Um sistema lançado pro Basic Roleplaying, usando um cenário, usando o sistema Basic Roleplaying. Do prêmio N de Prata em 2003, com o melhor cenário foi o... Sagas Vikings, né? Sagas Vikings, exatamente. Saiu pelo sistema Basic Roleplaying, que é o sistema do Chronicles of... Como é que é cenário? Tem cenário Chronicles... Você vê como eu joguei pra caramba, né? Chronicles of Ancient Earth, uma coisa assim. Chronicles of Old Earth. Whatever. É aquele negócio assim, sabe? O mundo tecnológico, acabou-se o mundo, milhares de anos depois, o mundo é mágico. Isso quando você encontra umas armas assim. E o Cthulhu, né? O sistema BRP, você pode comprar o livro, é um calhamaço que você pode comprar. Ele é meio que um GURPS, assim, sabe? O Call of Cthulhu usa um pouco, e algumas adaptações. E ele se chama Basic Roleplaying, sendo aquele calhamação. Que tem a ilustração do homem... do Vitruviano, né? Isso mesmo. É o adaptado, na verdade, né? Não é a mesma ilustração? Enfim, imagens do Google. Eu uso tanto isso aqui, cara. Imagens? Profissionalmente? Profissional. É verdade, não é o mesmo cara. Tem um trabalho por cima, que ele tem luvas e armas e botas e cobriram as partes... Pudendas. Eu uso assim porque isso aqui, o Google Images, ele é um excelente dicionário visual. Às vezes eu quero saber o que é alguma coisa, né? Se a definição não me atende, eu vou pro Images. Entendi. Você quer saber o que é um... Como é que chama aquele Honey Badger? Por exemplo, tá? Flores ou algumas coisas assim, animais estranhos, ou em termos estranhos, sabe? Se eu não encontro primeiro que eu faço é o Google Translator. Se eu não encontro, eu passo pro Images, dependendo, depois o Google, né? Esse livro do Wintail, ele, cara, tem cada pedrada. Cada pedrada tem palavras inventadas. O Winter's Tale que você tá traduzindo agora. Esse que eu tô falando agora. Ele tem uma linguagem, não é rebuscada, ele tem uma linguagem
o vocabulário do livro é bem amplo. Não é impossível de ler, não é desagradável, né? É um vocabulário amplo. Ele tem umas partes bem metafóricas, bem viajadas. E tem alguns trechos de palavras inventadas. Tem assim, você vê assim, não é que o cara está inventando por nada, é porque ele está trabalhando com duas pessoas, tem repertórios de vocabulários bem diferentes. Então não é, às vezes, o que o cara está dizendo, é realmente o cara está escutando. Ah, tá. Tem uma hora que é um vendedor de uma máquina perfuratriz, assim, falando com a criança sobre a máquina. Então, quer dizer, palavras, eu olhei para aquilo, comecei a pesquisar, falei, caralho, pode ser, não existe nada disso. Aí eu olhei, analisei e falei, não é realmente, não existe porque não é pra existir, sabe? E aí você acaba tendo que inventar uma em português também. E o título de livro, é você que escolhe ou a editora que já fala pra você, vai chamar assim em português? A editora, eu posso pôr nas sugestões. Mas quando vem pra você traduzir, o título já está escolhido? Não. Ou, geralmente não. Não, geralmente tá. Aí às vezes então, você nem sabe qual vai ser o título. Não, às vezes não. Tá? O projeto, assim, enquanto tá comigo, a gente se refere a ele tudo pelo título em inglês. Ah, tá. Bom, é porque, na verdade, eu sou a segunda peça do processo só, né? E eles, de vez em quando, também decidem se trocar título. Por exemplo, o Pet Sematary do Stephen King no Brasil tem 3 títulos diferentes, né? Alguns foram mantidos, tipo esses Starters aí, ó. Ele é o mesmo título em inglês. Ah, eu dei esse livro de presente pro sobrinho da minha mulher. Porque assim, estou dando de presente pra você, mas eu quero ler depois, tá? E eu fiz a sequência dele, que é o final da saga, que é o Enders. São os dois, né? Starters e Enders. É. A biologia. Agora, o mais legal, cara, tem esse Ruínas do Tempo aí também, meu. Ele tem um cara que fala sobre uma quatrologia. Quatrologia. Uma quatrologia. E no inglês eles falam, não, it's a quatrology. It's like a trilogy, but with 4 parts. Eu já li muita coisa que o Pedro Ziviani escreveu em postagens e comentários no Facebook, em grupos, assim, que eu acompanhava, grupos de RPG mesmo, e achava que, assim, o cara tinha umas opiniões muito interessantes, sabe? Não li material que ele escreveu de jogo, mas ele pelo menos assim, o tempo que eu acompanhei isso, ele estava bem frequente e postava coisas interessantes de se ler, pontos de vista bem interessantes também, até como autor. Ele tá na Islândia porque ele trabalha pra... Como é que chama a empresa? CCP? Não, Isso, CCP. Que é a atual dona da White Wolf. Isso. Eu acho que ele é funcionário da White Wolf. Ele é um dos 4 funcionários da White Wolf. Eu já conversei com o cara que faz parte da Onyx Path, que as licenças dos RPGs da White Wolf atualmente estão com a Onyx Path, que são basicamente os caras que escreveram os jogos, eles estão na Onyx Path agora. Estão lançando como Kickstarters. Mas a White Wolf ainda existe porque a CCP comprou a White Wolf com a ideia de fazer aquele jogo online que um dia ainda pode sair, quem sabe? Um dia, né? Mas assim, tem algumas coisas, tem algumas licenças que estão com a White Wolf /CCP ainda. Então ele trabalha para eles. Como você já falou, ele ganhou um prêmio por Mythic Island, né? Na verdade, essa compra da CCP, quando a CCP comprou a White Wolf, já faz mais de 10 anos, se eu bem me lembro. Na época ninguém entendeu o que estava acontecendo. É porque a CCP ela faz jogos, ele faz online, né? MMOs, né? Isso. Então assim, ele não é um noob, né? O cara trabalha, ele é escritor, ele trabalha com RPG, ele já escreveu livros para Chaosium, ele já escreveu acho que aventuras, os suplementos para Call of Cthulhu. E é ganhador de prêmio também, historial, tem um N. Mas ele é historiador. Também pela UniBH, é de Belo Horizonte também. Então eles são todos de BH. Nenhum deles é tradutor. Eles estão trabalhando com a tradução do Call of Cthulhu. Deixa eu dizer uma coisa interessante aqui. Eles mostram lá no vídeo que eles estão adaptando, eles estão traduzindo para o Brasil a 20ª edição. A edição de 20º aniversário. Então, traduzindo a edição de 20 anos, de 2001. O Call of Cthulhu ele teve a primeira, a segunda... A primeira Designers Edition, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 5.5, a 5.6. Aí saiu a de 20 anos de aniversário, que é a 5.6 com uma capa dura, de couro, sabe assim, linda, colorida, eu acho. Ou a de 25ª, não é, uma delas é colorida. Aí depois saiu a 6ª edição, aí saiu a de 25 anos, depois saiu a de 30 anos. 25 e 30 anos são a mesma edição, é o mesmo livro, a diferença é que é a Chaosium querendo vender mais livro pra você. E quando eu fui comprar o meu livro, que eu acabei comprando a 6ª edição, o Eli me recomendou assim, tudo bem, compra a 6ª edição porque algumas regras estão corrigidas, mas ele me deu a cópia dele, me deu a edição 5.6 dele, porque ele ia comprar 5.6, eu não lembro por quê. Ele falou assim, mas fica com essa aqui, porque as regras de loucura são melhores. Assim, muita gente considera a edição 5.6 a melhor edição do Call of Cthulhu, mesmo com a 6ª edição trazendo algumas modernizações da regra. Agora tá para ser a 7ª edição, acho que em algum momento no ano que vem sai a 7ª edição, vai ser um sistema ainda mais enxuto, ainda mais influenciado por coisas como Savage Worlds, por exemplo. Eles escolheram a 5.6, que é a edição de 20 anos,
que eu acho que foi uma ótima escolha. Eles pegaram o que todo mundo considera a melhor edição. Gostei disso. Gostei deles não esperarem pela 7ª ou não quererem traduzir a 6ª edição. O Eli conta essa história de que ele é psicólogo, ele passou numa prova da faculdade estudando pelo capítulo de loucuras da edição 5.6. Legal, cara. Assim, é interessante, sabe? Você vê que é a aplicação do RPG na vida real. Mas nenhum deles é tradutor. E eu vou então passar pela tangente aqui para chegar no trabalho do Denilson Ritchie. Já entrevistei ele, pro Voz da Terceira Terra, sobre o livro que ele lançou, O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, que é uma antologia. Tem contos, tem poesias, tem ensaios, tem cartas de Lovecraft. É um trabalho muito bem feito, um trabalho de fã. Até que ele não teve lucro, na verdade ele teve custo com esses livros. Ele fez o projeto também financiado com financiamento coletivo, não é? Antes de existirem os financiamentos coletivos. Ele pegou o dinheiro da galera antes. Só quem está interessado, no próprio site Lovecraft.com tinha lá, você mandava o dinheiro, acho que de 8 a 10 meses depois já você estava com o livro na sua mão. Proto-financiamento coletivo. Antes de ter Kickstarters e Catarses e moveres mês, né, essas coisas. E é um trabalho... como é que fala? A diagramação é boa, aquele papel apergaminhado que todo mundo gosta de lançar no Brasil, que é bem mais caro. Papel pólen. Chama papel pólen? Papel pólen. Tá. Aquele papel que ele tem uma texturinha, assim, ele é um papel... Não é o sulfite, né? Não seria o papel offset, né? Que a gente chama na gráfica. Mas é o chamado papel pólen, que... Papel pólen bold, 90 gramas por metro quadrado, da Suzano Papel e Celulose. Esse papel ele começou a ficar popular no Brasil final da década de 90, quando ele foi lançado no mercado pela Suzano. E aí, assim, muitas editoras o adotaram porque ele é um papel mais grosso, mas ele não é um papel pesado. Entendi. E ele tem outras propriedades, por exemplo... Ele reflete a luz sem ofuscar o leitor, tá? Se você já tentou ler um livro com papel sulfite, papel comum, a luz do dia, por exemplo, ou muito próximo da sua luminária do lado da cama, né? Às vezes você tem que colocar o livro um pouco mais longe ou virar a luminária de lado para o clarão, o glare da luz, ele acaba fazendo com que a leitura não seja muito confortável. O papel pólen, até pela questão física da superfície dele, evita isso de uma forma significativa. E ele tem um cheirinho diferente também. E ele fez uma capa, uma ilustração muito boa, quer dizer, ele encomendou essa ilustração, que ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito no Brasil. Você tem a cara do Lovecraft na capa. Não é só uma ilustração genérica, fractais, como tem umas edições de alguns contos, são os fractais, assim. Tem uma rua vazia, com um tentáculo meio na escuridão e a cara do Lovecraft. A capa muito boa. Foram 800 exemplares, uma edição muito cuidadosa, ele conseguiu muita gente para ajudar a traduzir ele. Então quem tem, quem não tem, talvez não tenha mais, porque eu acho que ele não vai reeditar isso aqui. Só que eu mostrei pra Samantha, nossa amiga e sua colega tradutora também. Acho que ela trabalha até para a mesma empresa que você, né? Ela trabalha para a mesma empresa, né? Não na mesma empresa. Vocês são todos freelancers ao fim e ao cabo, né? Somos. Na verdade, assim, cada livro é um contrato diferente. Mas eles acabam sempre voltando porque eles voltam porque não tem tanto tradutor assim no Brasil, né? Não, e eles têm um time que eles já conhecem o trabalho, confiam, né? E assim, sabem como trabalhar com cada um daquela equipe. O que pro tradutor, pro terceirizado, é muito confortável. Você tem um cliente que sempre te manda serviço. Agora, eu mostrei esse livro pra Samantha e ela abriu a página, assim, mas foi na página que ela abriu, cara. Ela achou uma coisa, o problema é que ela falou assim, o problema é que isso aqui não tem no tradutor, são fãs. É legal, uma ideia muito boa, porque ninguém nunca tinha feito uma tradução boa no Brasil, porque as traduções de Lovecraft no Brasil, elas vão de razoáveis a terríveis, né? Só que ela pegou, ela abriu assim, e ela leu, eu não vou achar onde foi que ela abriu mais, mas ela leu assim, alguma coisa do tipo, eu não poderia ter, eu não conseguiria imaginar isso nos meus sonhos mais loucos. Ela falou assim, mais selvagem. Ela falou, isso aqui é típico de quem não sabe traduzir, porque você não fala isso em português. Você tem em inglês, I couldn't imagine that in my wildest dreams. Você não tem essa ideia em português. É uma coisa que eu martelo em cima na cabeça dos meus alunos todo dia. Você tem que traduzir, porque assim, eu não sou tradutor. Tanto é que são habilidades diferentes no GURPS, né? Saber uma língua e traduzir uma língua. A faculdade de letras e tradução é separada, né? É outra faculdade. É um conjunto de habilidades completamente diferente que você tem que ter para você saber traduzir. É muito comum você ouvir de um cara que é fluente numa língua, o que quer dizer isso aqui? A pessoa diz assim, cara, eu sei, mas eu não sei traduzir, eu não sei como é que é em português. A pessoa conhece o conceito daquilo, mas ela não consegue colocar aquilo em palavras. É normal acontecer isso. Não é estranho, não é feio e não é demonstração de incompetência, sabe? Mas a pessoa não precisa colocar aquilo em palavras porque é um conceito já enraizado. O trabalho do tradutor primeiro, você tem que saber muito bem as duas línguas. A língua de onde você está traduzindo e para onde você está traduzindo. Porque você tem que pegar isso aqui, esse cara falou isto. Como isso é dito nesta língua? Porque uma língua é uma cultura diferente. É uma maneira diferente de ver o mundo, né? Tem coisas que, por exemplo, a expressão a ocasião faz o ladrão.
Existe essa expressão em inglês britânico, ela é muito antiga e ninguém usa. Porque não tem essa ideia. A ideia de a ocasião faz o ladrão não é um conceito existente na cultura inglesa. Não de bate-pronto, pelo menos, né? É uma coisa que nós entendemos. A ocasião faz o ladrão. Um conceito, uma ideia. Conceito não existe. Como é que você faz isso? É preciso um profissional pra rebolar ali e fazer essa ideia, né? Eu diria até mais, cara, você precisa de uma equipe profissional aí, porque o trabalho que eu faço de tradução de livros, por exemplo, eu costumo falar isso, eu sou só a segunda peça do processo. Quer dizer, primeiro tem a pessoa que vai escolher o livro, eu sou a terceira peça, tá? Tem a pessoa que vai escolher os livros e comprar os direitos, depois tem aquela pessoa que vai avaliar o livro, é um cara que vai ser pago para ler o livro e depois ele faz um documento escreve um texto de 10 a 20 páginas, dependendo desse livro, tamanho e coisa, dizendo se vale a pena traduzir, se não vale a pena, se ele é vendável ou não, e isso é passado depois para a gerência. A gerência analisa esse documento, essa análise do livro, e aí eles escolhem quais que vão ser traduzidos. Aí passa para mim. Aí chega para mim, eu traduzo, depois vai passar por um preparador. O preparador é o cara que vai comparar o original com o traduzido. E geralmente é o cara que faz pesquisas também. Se ele cita alguma coisa, um lugar, um dado, alguma coisa, é ele que vai checar, vai fazer a verificação daquele dado, ou daquela informação, daquele termo, para ver se é tudo certo. Depois você passa por primeira revisão, segunda revisão, às vezes uma terceira revisão. Eu já fui terceiro revisor. Olha só. É tenso, cara. É tenso porque, assim, realmente você está raspando os últimos erros e você tem que estar com muita atenção, porque se você já passou por 2 revisores, né, e se tem coisa que está precisando ser revisada ainda, está na sua mão. Aí depois vai para diagramação, vai para promoção, marketing e depois chega na livraria. E compra de espaços, né? Aquelas pilhas que ficam nas livrarias não estão lá à toa, são compradas. Né? As editoras têm um orçamento para comprar aquilo lá, né? Eu lembro eu não vou dizer assim que a questão das estantes de mais vendidos é balela, porque não é. Mas você tem aquelas estantes que estão mais em evidência dentro da loja. Eu trabalhei logo no meu último ano de faculdade, eu peguei um mês, sabe aquele mês em que as empresas contratam, né? Só pro Natal? Eu trabalhei em dezembro na Saraiva aqui do Santa Úrsula. E foi um mês lá só. E eles, eu lembro disso, gente, amanhã de manhã a editora tal comprou a mesa ali da direita, então vamos levar este livro aquele, eles pediram para colocar pelo menos 8 daquele, sabe? Organiza lá de um jeito bonitinho e tal. Ele tinha esse lance de aquela editora comprou aquela mesa, sim, era muito legal. Você compra um espaço para deixar o seu produto em evidência. Se você, editora, não fizer isso, tudo bem, eles vão deixar em qualquer lugar, sabe? Onde tiver espaço. Mas enfim, quer dizer, então não é só o trabalho do tradutor, vamos voltar uns passos aí. O pessoal da equipe editorial, você tem também um gerente editorial que supervisiona o processo, né? Geralmente ele lê todos os livros, ou pelo menos uma grande parte deles. Então, o material que o tradutor entrega para a editora, ele passa por muitas mãos, ele vai ser verificado de várias maneiras para ver se realmente a coisa está com as arestas todas aparadas, sabe? E às vezes, dependendo do caso, se você tem uma tradução feita por fã, não tem ninguém para fazer essa verificação do trabalho do tradutor. A pessoa recebe e já publica. O que às vezes pode deixar pode deixar passar algumas coisas. Então acho que tem a vantagem do quem tiver interessado é catarse. Vou colocar o link na show notes. catarse.me/pt/chamado de Cthulhu, que é o nome, o Call of Cthulhu vai ser chamado de Cthulhu. E o lado bom não são 3 noobs, não são 3 Zé Manés que estão no porão de casa. Nós nem temos porão no Brasil, nem tem essa expressão por causa de ver filme em inglês, mas não tem porão. O valor vamos dizer assim, não é coisa de fundo de quintal. Não, exatamente. O valor dos pedidos lá não tá alto, é preço de livro no Brasil mesmo. Você pode comprar o PDF, pode comprar o livro, mas o PDF, que eu acho muito legal. Você está me vendendo um livro físico, me vende PDF também, vem num pacote. Acho que a Catalyst se recusa a fazer, que ela te cobra $20 a mais pelo PDF. Um livro novo, por exemplo. Por um livro que você já tem, se você está comprando um livro físico. Eu acho isso muito legal deles, os preços legal. Tem vários daqueles negócios. Uma coisa assim, vai de acordo com o que você prefere. Eu não gosto desse negócio de early bird. Que assim, se você, nos primeiros 5 dias, se você escolher esse aqui, você vai pagar R$60. Daí, ou tá limitado a 5 pessoas. Depois disso, é a mesma coisa, mas por 70. Eu não gosto disso, mas é legal do ponto de vista do financiador, porque ele já garante um pouco do dinheiro, pelo menos. Tem isso, alguns são fechados, mas tem uns pacotes, eles vão traduzir aventura. Outro ponto positivo, eles pretendem, se tudo der certo, se eles atingirem os objetivos deles, terem aventuras feitas exclusivamente para a língua brasileira, que eu acho isso legal pra caramba. As aventuras que se passam em São Paulo, aventura que se passa no Rio, né? Isso é legal. Aventuras que se passam em Belo Horizonte. Claro, né? Isso é bom. Agora, o ponto negativo não é uma equipe profissional que está fazendo isso, não tem toda essa estrutura que o
Ivar falou, inclusive porque não tem uma editora, eles formaram a editora para isso, e nenhum deles é formado nenhum deles é tradutor. Não precisa ser formado em tradução, nenhum deles tem tá descrito, pelo menos ali no currículo deles, que eles têm alguma formação em tradução, fizeram algum curso de tradução ou já trabalharam com tradução. Porque uma coisa é você... Eu não sou formado em tradução, em letras, tá? Eu aprendi várias coisas, já tenho experiência na área, a minha formação é em marketing. Então, o que isso ajuda para mim? Eu encaro livros como produtos, sabe? E é assim que isso norteia muito os textos que eu produzo. E já me falaram que isso é bom, porque eu consigo entregar os livros já prontos para o mercado, né? Mas assim, como o Marcelo falou, não é preciso ser formado em letras para você ser tradutor. É preciso ter experiência com tradução. Por outro lado, se você for formado em letras, você consegue chegar nessa área muito mais rápido. Ou você tem menos trabalho, né? Igual, por exemplo, eu sou historiador. Então, meu trabalho não é decorar quantos soldados morreram na Batalha de Waterloo. Eu fui treinado para separar o joio do trigo. Entender fontes, julgar fontes primárias e fontes secundárias, discriminar documentos, analisar, tipo assim, fazer as perguntas certas para aquele objeto correto. Tem perguntas que você não pode fazer para um cara do século XV, porque ele não vai entender e vai te dar uma resposta, vai dar a resposta que você quer e não a resposta que ele daria. Então tem todo esse treinamento. Você não precisa ser historiador para fazer isso, basta você aprender essas técnicas. O diploma não me faz ser melhor do que isso, só faz com que eu chegue lá muito mais rápido. Igual, por exemplo, o meu aprendizado de inglês. Eu levei 1 ano para aprender certas coisas da língua inglesa que eu ensino para meus alunos em 2 aulas na mesma semana. Porque como eu não tive aquele treinamento formal, eu levei 1 ano que em 2 horas eles aprenderam. Você teve que procurar. Eu também, no meu caso. A gente teve que procurar esse conteúdo e assimilar e depois praticar. Ao passo que lá no American English File está tudo sistematicamente bonitinho, feito por uma equipe de profissionais que está acostumada a ensinar inglês há décadas, né? Conhece os melhores mecanismos de ensino de aprendizado, por exemplo. O meu inglês melhorou muito. Você me avisou disso. O meu inglês melhorou muito depois que comecei a dar aula de inglês. Claro, tá. Você começa a estudar a língua, na verdade. Porque eu preciso estar pelo menos um passo à frente dos alunos. Sim. Eu no começo da minha carreira de professor de inglês, que durou de 2000 a 2010, mais ou menos, tá? Realmente, eu estudava as aulas que eu ia dar, mas eu estudava assim, passar um dia inteiro estudando uma aula de 2 horas, sabe? Preparando a aula, e depois eu também não precisava preparar mais, né? Já tinha aquilo lá assimilado. Os American English File eu tenho decorado, cara. Mas é assim mesmo. Mas então é isso, tem o lado positivo e tem o lado negativo. Acho que os ouvintes, se estiverem interessados, financiem, ajudem, participem desse financiamento, porque não vai ser o primeiro livro que esses caras vão trazer. Uma vez que você forma uma editora, eles podem produzir outras coisas, pode ter conteúdo feito por brasileiros no Brasil. Isso é legal pra caramba. Eu não odeio brasileiros, entendeu? Eu não tenho ódio de traduções. Meu problema é essa ideia de achar que eles estão salvando o planeta. Muito obrigado, Senhor, por ter trazido esse livro para nós, pobres mortais, humildes e desgraçados, sabe? Você pode comprar um livro em inglês se você quiser. Eu lembro de um caso, foi num dos encontros internacionais, eu não vou lembrar qual deles, estava lá em São Paulo, e abriu-se uma discussão no momento, durante uma palestra que eu também não lembro de quem mas era de alguém da White Wolf, ou então envolvido com alguma coisa, e um fã, um leitor, ele gostava muito da linha do Lobisomem do Velho Oeste, o Werewolf Wild West, ele questionou, por que não se traduz esse livro, os suplementos da coleção que eu gosto, por que assim, ou então, no caso, a Devir, ela traduz só o livro básico, o principal de cada linha e não pega os suplementos de maneira geral, né? E aí, assim, o pessoal esquece que uma editora, na verdade, é uma empresa, né? E eles têm que, no caso, traduzir ou publicar coisas que dão dinheiro, sabe? No caso específico do Werewolf Wild West, que é um livro excelente, tá? Eu tenho aqui, acho muito legal. Para o mercado brasileiro, ele não é vendável e ele é um livro difícil de traduzir. Porque ele tem muitas expressões que são do século XIX dos Estados Unidos. É uma coisa que é importante lembrar o seguinte: claro que tem fãs de Velho Oeste no Brasil. Claro que tem fãs eu lia Tex, quando era aqueles super grossos, assim, que eu lia Tex quando era criança. E só porque tem fãs não quer dizer que esses fãs conseguem produzir uma massa crítica o suficiente para isso ser rentável para a empresa. Com produto, tá? Quer dizer, o pessoal não pode esquecer que livros, de qualquer forma, são produtos. Mesmo que seja a tradução do... Como é que é o nome do rapaz aí? Denilson Rich. Do Denilson Rich, que ele fez para não ter lucro. Mas ele também não estava pensando em ter prejuízo, sabe? Sim. E uma coisa importante, ele está colocando o nome dele no mercado. A Clock Tower Editora agora, ela aparece nas estantes de 800 pessoas. Ele está trabalhando com o The King in Yellow. Inclusive eu dei um pitaco sobre o título. Aquela ideia, traduza a ideia e não as palavras, né? Isso. Eu dei um pitaco sobre o título do Como Traduzir The King in Yellow para o português. Não estou dizendo que se ele usar a minha sugestão vai ser porque foi minha sugestão. Ele falou, outras pessoas, ele me disse, outras pessoas me disseram isso também.
Então ele já vai para um segundo livro, daqui a pouco é um terceiro, daqui a pouco ele começa, sei lá, a produzir coisas originais. Então esse é o começo. É que nem o pessoal aqui da Terra Incógnita, da Papai Editora. Lançou o Butim agora, mas ele já tem umas 10 para 15 jogos. Sim. Né? É muito importante você ter esse mercado de... Não digo esse mercado, o mercado já existe. Então pelo menos o mercado tem uma predisposição a existir. Mas é legal você ter gente e companhias, assim, editoras no caso, ou game studios, ou coisas dispostas a investir nesse mercado. Pra tirar aquele ranço de assim, não, o brasileiro não joga nada que não seja War, sabe? Ou as linhas tradicionais. Porque aí sim, tendo gente e espalhando esse interesse, você consegue fazer que jogos que não sejam tão mainstream como o Lobisomem Wild West, por exemplo, passem a ser vendáveis ou tenha público em quantidade suficiente para comprá-lo, para se interessar por ele comprá-lo e transformá-lo num produto de sucesso. A Grow colocou Colonizadores de Catan e do Nido de Carcassonne para vender em loja de brinquedo. Do lado do War, do lado do Banco Imobiliário. Né? Então, daqui a pouco, você está formando um mercado. Tipo assim, você não tem um mercado para isso. Bom, cria o mercado. É o que a Grow está fazendo. Daqui a pouco eles vão poder trazer outros jogos, Dominion, por exemplo. Porque você já tem um pessoal que já está treinado nesses jogos mais mais complicados, jogos que assim, emergem, os designer games, né, que chama, que é o jogo que tem o nome do designer na capa. Com o Carcassonne e com o Catan, eles já estão pavimentando a estrada que eles mesmos, estão construindo a estrada que eles mesmos vão dirigir em cima. Né? É que aí você tem que criar alguns hábitos diferentes que às vezes a população em geral não tem. Por exemplo, se reunir em casa no sábado à noite para jogar. Tá? Teve semana passada que um dos ouvintes escreveu pra gente, que eu disse, o problema é que eu não jogo muito RPG aqui em Curitiba porque chove e é frio. Você quer a melhor maneira de você reunir as pessoas para jogarem um jogo RPG? Tá frio e chovendo, não vamos sair, não vamos sair, não, vamos ficar aqui em casa jogando RPG. Não dá pra sair, não dá pra ir pra lugar nenhum, então às vezes você tá numa cidade em que é muito caro você sair pra ir pra uma balada, um lugar que você gosta assim, né? Tipo São Paulo, por exemplo, né? Tem gente que lá gasta 50 mil em uma balada, por exemplo. Você acha que é por isso que jogos de tabuleiro são tão mais preeminentes na Alemanha e nos Estados Unidos? Porque é muito frio e as pessoas não saem de casa. Porque você morou lá, né? Você morou nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos. Eu fui pra lá 3 vezes. E fiquei mais ou menos um mês cada vez. Eu pensei que você tinha que ficar tipo um ano, assim. Não cheguei a ficar um ano. Eu fui 3 vezes, fiquei mais ou menos um mês cada vez. E na terceira vez que eu fui num período de inverno lá. O que acontece? O que nós temos de diferente em questão de layout de cidades dos Estados Unidos para o Brasil? No Brasil você tem cidades imensas e você tem e aquela megalópole formada. Pega São Paulo, por exemplo. Você tem Osasco, Guarulhos, São Caetano, tudo em volta ali. Então você está numa região em que não é difícil você sair de casa para fazer alguma coisa diferente. Se você mora numa região metropolitana como essa. Agora, nos Estados Unidos, as regiões metropolitanas não são tão grandes. Você tem muito mais cidades menores espalhadas pelo país inteiro. E eu não sei como é que é na Alemanha, não sei. Imagino que não deva ser muito diferente, mas aí já estou especulando. Então o que acontece? Na cidade que eu fiquei, tinha 100 mil habitantes. O que eles tinham para fazer, tipo, de final de semana? Tinha uma, que seria uma boate lá, que tinha 3 ambientes: um ambiente country, um ambiente eletrônico e um ambiente de lounge, sabe? Que era mais baixo, o pessoal conversava. Tinha isso, e um dos ambientes, que era o ambiente country, o pessoal fazia quadrilha, sabe? Fazia line dance. Eu passei no saguão de entrada e falei, nossa, que legal, né? Aí o pessoal me puxou e falou, sai daí, velho. Você não vai querer entrar aí dentro. Falei, não, é só uma curiosidade, sabe? Mas assim, o pessoal se divertia ali dentro. Tinha um bar de sinuca, tá? E eles tinham um videojogo bem interessante. Isso na década de 90. Eles tinham um sistema de videojogos que era interligado com vários bares assim. Então aparecia uma pergunta na tela, você tinha um controle sem fio no seu colo para você escolher qual das 5 alternativas ou 4 alternativas era a correta. E você tinha um sistema de high score que pegava toda a rede de bares que estavam interligados no país inteiro. Quer dizer, a própria ideia de jogar está dentro do boteco. Isso, né? E era tipo um show do milhão, assim, só que você, claro, não vai ficar lá no palco, né? Você tem o seu controle no seu colo, com os números, você vê a pergunta na tela e você coloca a resposta. E você ganha se você der a resposta mais rápido também, tem a pontuação disso. Tinha mais uns 2 ou 3 lugares, outros bares assim, mas uma cidade de 100 mil habitantes, se você vê menos de 10 lugares para você se divertir na cidade, então você imagina no resto do país, onde você tem cidades muito menores, em muito maior quantidade, e gente que morre de tédio, sabe, às vezes, porque não tem o que fazer. O que é que eles fazem? Compram jogos, ou então vão pra casa uns do outro jogar baralho, ou ver filme, ou assistir futebol americano na televisão, enfim. Eles se reúnem pra fazer coisas indoor, sabe, dentro de casa. Nem por causa do clima, talvez, porque lá no Texas onde eu fiquei, ou você tem um verão que é extremamente quente, ou você tem um inverno que é bem frio, sabe. No verão, assim, fora de casa,
42, 43 graus, assim, de boa, sabe, no verão. E no inverno, -8, -9, né, -10. Então a natureza não quer que você saia de casa. Não, a natureza não quer que saia de casa. E o americano, em geral, ele tem medo de sair de casa. São muito alérgicos a muitas coisas, sabe? Enfim, então, eu acho que o clima ajuda, mas não é só isso. Tem também aquela predisposição a você querer fazer alguma coisa que envolva jogos também. Né? Eu lembro de uma entrevista também que teve com 2 autores brasileiros. Um era de uma família de, acho que Alagoas, e outro era de uma família de Curitiba ou de Porto Alegre. E ele falava que, o cara de Porto Alegre falava, esse cara do Sul, falava que uma das coisas que favorecia ele, que deu a ele o interesse pela leitura, era que ele não conseguia sair, muitas vezes, por não ter dinheiro ou por ter muito frio. Então ele ficava em casa lendo. Sabe? Esse cara do Nordeste, ele falou uma coisa muito interessante. É que a gente já está saindo do assunto, né? Os pais dele, eles tinham muito respeito pela hora da leitura, sabe? Não é aquela coisa, vou mandar meu filho na padaria porque ele não está fazendo nada. Não está fazendo nada não, ele está lendo, está ocupado. Então, às vezes até isso, as pessoas não encaram o hábito da leitura ou do jogo como um momento importante, sabe? E eu acho que é um momento super importante, tanto para você ou adquirir cultura, ou você está se entretendo, porque a leitura de entretenimento no Brasil cresceu muito esses últimos 15 anos. Nós dois sabemos que os nerds herdaram a Terra, né? Porque a geração anterior, a geração dos nossos pais, é aquela assim, jogo é coisa de criança. Quadrinho é coisa de criança. Mostrar um Sandman ou um Battlefield pra eles. Videogame é coisa de criança, porque eles compraram pra nós, né? Então tá. Bom, muito obrigado, Ivar, por essa meia hora da sua vida, pra gente poder gravar isso. Por nada, cara. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Duarte Ferrari. Licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.